Ora, sejam bem-vindos a mais um À Conversa Com. Hoje, com o nome, não direi o nome do momento, mas um dos grandes nomes do Concelho de Matosinhos. O homem das luzes da ribalta, não querendo parecer uma estrela, é de facto uma estrela para Matosinhos. Uma estrela que tem conduzido a educação num caminho inatacável, como se isso hoje fosse possível, mas a verdade é que os cidadãos que ao longo de várias semanas passaram aqui pela sua TV Ser da Hora, todos eles foram unânimes. A educação em Matosinhos é da Superliga. Correia Pinto é um dos grandes responsáveis, como ele assim gosta de dizer, porque se trata de um trabalho de equipa. Correia Pinto, ser elogiado por toda a gente, não é fácil. Olha, antes de mais, deixe-me agradecer o convite que fizeram para estar aqui presente e participar neste vosso projeto. Felicitar-vos também por esse mesmo projeto e desejar os melhores êxitos para este trabalho, que é um trabalho que interessa à comunidade em geral e, no caso concreto, à comunidade de Matosinhos. E, tentando responder à sua pergunta, eu começaria por dizer o seguinte. Eu tenho que, humildemente, dizer-lhe que me parece que o sucesso, se é que ele existe, do trabalho na área da educação em Matosinhos, ele se deve a um conjunto de fatores em que eu serei apenas uma pequena parte. Eu acho que o primeiro mérito é, indiscutivelmente, do Presidente da Câmara, que é o líder de uma equipa que, sendo heterogénea na sua constituição, está inquestionavelmente unida pelo objetivo de acrescentar valor à comunidade matosinhense através do seu trabalho. É também um mérito da própria equipa, porque mesmo que houvesse algum vereador que tivesse a capacidade de fazer tudo o que era necessário fazer, ele dependia da vontade dos colegas, porque em política é preciso constituir consensos e, de facto, desde o início que foi possível conseguir, à volta da área da educação, um grande consenso, transformando a educação na primeira prioridade da intervenção política da Câmara e também do investimento municipal. E depois também há que reconhecer que a educação tem um conjunto de agentes com quem é preciso articular as políticas educativas, que têm que também estar receptivos ao trabalho que se pretende fazer. E esse poderá ser o meu mérito, que é porque sou um agente educativo reconhecido em Matosinhos pelo trabalho desenvolvido no contexto das escolas que tive o privilégio de integrar e liderar durante muitos anos, mais de 2 décadas. Naturalmente que o conhecimento que tenho da realidade matosinhense, a interação que sempre fiz e continuo a fazer com os agentes educativos, com os professores, com os funcionários não docentes, com os pais encarregados de educação, com os autarcas, essa interação e a facilidade que essa interação sempre que se caracterizou, naturalmente que pode ter facilitado o trabalho na área da educação. Depois, há também que reconhecer uma outra circunstância que não pode ser desconsiderada. É que nós vivemos grande parte do primeiro mandato, ou até a totalidade do primeiro mandato, na vigência de um governo que colocou os ovos todos na educação, apostou tudo na educação, deu à educação todos os meios que era possível dar para que ela criasse condições para poder desenvolver-se da forma adequada, e nós, francamente, acho que soubemos aproveitar essa circunstância. No momento as coisas não estão nesse patamar, por variedíssimas razões, mas mesmo ao nível da educação, aquilo que depende da ação do governo está parado, naquilo que são as responsabilidades do próprio governo, e aquilo que é em muito também a ação da própria autarquia, mas que está condicionada pelos meios financeiros que vêm da administração central,
também está estagnada. Portanto, há algumas dificuldades e nós, de facto, no primeiro mandato não tivemos essa dificuldade. Deixe-me dar aqui uma nota que me parece importante, no contexto do trabalho de equipe, que é aquilo que caracterizou este mandato. Nós, no início do mandato, tínhamos, digamos, uma condição de alguma fragilidade, porque não tínhamos maioria absoluta no Executivo, e valerá a pena dizer que, mais uma vez aí, o Presidente da Câmara foi capaz de gerar o consenso necessário com outra força política que permitiu que tivéssemos estabilidade governativa e que, também envolvendo o Partido Social Democrata, as políticas educativas tenham tido aprovação quase unânime. Aliás, vale a pena dizer que as decisões no âmbito da educação em Matosinhos, que me lembro, não houve nenhuma que não tivesse tido aprovação por unanimidade da Câmara e até da Assembleia Municipal. Poderá ter havido um caso ou outro de que não me recordo, em que a unanimidade não existiu, mas há de facto um amplo consenso, até em documentos estratégicos, como são a Carta Educativa, como é o Conselho Municipal de Educação, em que todas as forças políticas manifestam concordância e os contributos que dão enriquecem, digamos, aquilo que são as nossas. Portanto, não, o mérito não é meu, o mérito é de uma liderança, de uma equipa, de um conjunto de parceiros que estão connosco e também de uma circunstância que nos favoreceu, que resultou, digamos, da aposta que o governo anterior fez na área da educação. Mas há gestos simples, mas que marcam uma gestão e marcam também a forma simples, fácil, de se conseguir uma comunidade interessada no ensino. E, nomeadamente, os mais novos a quem a educação se direciona, as crianças. Eu recordo aqui um gesto muito simples, que o Executivo lá bem feito, e que mantém as crianças e os jovens interessados. Eu chamar-lhe a frutomania. Ou seja, a capacidade que o Executivo teve às terças e às quintas, penso eu, nas escolas primárias, fazer a distribuição de fruta, e para que ninguém caísse na tentação de fugir ou aguçar o interesse, criou uma caderneta de cromos. Quero-me contar como é que isso aconteceu, até para que as pessoas fora de Matosinhos possam perfeitamente também perceber como é fácil entusiasmar uma parte interessante da sociedade. É de facto um projeto. Vamos, já está. Okay. De facto, esse projeto que fez referência ao projeto da fruta escolar, é um projeto que vai já no seu 4º ano de implementação, que é reconhecido a nível nacional por um projeto de boa prática, pelos ministérios que estão envolvidos, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde e o Ministério da Agricultura, que apoiam financeiramente este projeto. E é um projeto que procura criar nas nossas crianças hábitos de alimentação saudável e de consumo de produtos hortícolas, que é de facto essencial para eles mudarem a sua própria saúde. É reconhecido que um dos problemas que as nossas crianças têm é o problema da obesidade. Há 30% de crianças obesas na nossa comunidade. De facto, essa preocupação é uma preocupação geral e que a Câmara também decidiu abraçar. E esse projeto traz à escola 2 vezes por semana, como disse, à terça e à quinta, antes do intervalo da manhã, uma peça de fruta, que varia ao longo do ano, e que a peça de fruta é distribuída na sala de aula, antes dos miúdos saírem para o intervalo. Ela vem embalada, empacotada, o pacote da fruta, da peça de fruta, tem um cromo, e o cromo, depois de eles consumirem a peça de fruta, é colado numa caderneta que nós criamos, que é o Frutinhas, e que as crianças ansiosamente esperam por completar, justamente porque é, digamos, uma dinâmica que é muito comum entre as crianças e que todas elas gostam. Portanto, eles consomem muitas vezes a fruta, alimentados também pelo projeto do Frutinhas.
E é de facto muito engraçado, eles habituaram-se a comer todas as peças de fruta, a maçã, a pera, a banana, a uva, a laranja, mas também alguns produtos hortícolas, como é o caso da cenoura e o tomate, que consomem a meio da manhã. Naturalmente que o tomate é aquele tomate cereja mais pequenino e que é também, em muitos casos, até novidade para eles, mas que eles comem. E a cenoura vem já partida às rodelas e eles gostam até da cenoura. Portanto, é uma novidade para eles em termos de alimentação, mas é, digamos, pelo menos consumida em cru, mas eles vão gostando. E é um projeto que estamos a desenvolver, de facto, há 4 anos e que tem uma grande receptividade junto das nossas crianças, desde a educação pré-escolar até ao 4º ano de escolaridade. Um projeto que nos custa 90.000 euros por ano, mas que eu diria que são dos 90.000 euros mais bem empregues, porque estou certo de que estas crianças não só ganharam hábitos de alimentação saudável, como vão influenciar as suas famílias também a terem outros hábitos de alimentação saudável. E, portanto, de alguma forma, este projeto vai ter uma influência mais ampla junto da nossa comunidade. É este projeto de alimentação, já agora que estamos a falar em alimentação, numa altura em que todos sabemos que as dificuldades das famílias produzem dificuldades também a esse nível junto das nossas crianças, valerá a pena dizer que entre 2005, o ano 2005, o ano em que iniciamos funções, e o ano de 2012, a diferença de número de crianças que almoçavam nas nossas escolas é quase abismal. Em 2005 nós tínhamos 1.750 crianças a almoçar nos nossos refeitórios e hoje temos 5.450, o que é quase 70% do total da população escolar. E é a garantia de que as nossas crianças têm pelo menos uma refeição diária estruturada, com a composição adequada e com qualidade, porque de facto temos também essa preocupação que é assegurada por um acompanhamento permanente por parte da nossa equipe técnica, que inclui uma nutricionista, uma jovem formada na Escola Superior de Nutricionismo e que faz do dia a dia a preocupação de acompanhar o serviço de refeições para que ele cumpra todos os requisitos que estão estabelecidos. E mesmo no período de interrupção das atividades letivas, como é o caso que estamos neste momento a viver, em que as crianças não têm aulas propriamente ditas, os nossos refeitórios continuam abertos, disponíveis para acolher todas as crianças e todos os jovens que tenham necessidade dessa refeição, porque a família não tem condições para assegurar, quer por razões de organização, quer por dificuldades de ordem económica. Os nossos refeitórios, um em cada freguesia, continua aberto e as nossas crianças... Quer dizer que não há férias no tocante à alimentação nas escolas? No tocante à alimentação não há férias e os nossos refeitórios estão disponíveis para acolher as nossas crianças diariamente. Eles vão lá almoçar, poderão não ter outras atividades, mas pelo menos o almoço tem garantido. E tem havido muita procura? Há uma procura que é crescente. Nós já temos este projeto há 2 anos, este já é o 2º ano em que este projeto que visa assegurar as refeições no período de interrupção já está no seu 2º ano e tem vindo a crescer. Eu diria que do ano passado para este ano praticamente duplicou. Cerca de 500 crianças diariamente almoçam nos nossos refeitórios para terem uma refeição garantida e portanto, é uma disponibilidade que a autarquia alargou inclusivamente a um patamar que não é da nossa responsabilidade, que são os alunos do 2º e 3º ciclo e os do secundário, que são da responsabilidade do Ministério da Educação, mas que nós entendemos que neste período deveríamos esquecer aquilo que é a nossa responsabilidade que resulta da legislação, mas garantir aquilo que é a nossa responsabilidade enquanto proximidade em relação às nossas crianças e aos nossos jovens e, portanto, qualquer jovem que seja estudante de Matosinhos pode ir ao nosso refeitório almoçar. Exatamente. O município não os abandona. Não. Então é a altura de eu chamar para jogo aqui o Vasco de Carvalho. O homem está pronto para entrar em campo. Sim, eu sou a pessoa de Correia Pinto. Conhecemos o trabalho dele há muitos anos, como professor, e ele acabou de dizer, e fez um grande trabalho nessa área.
e neste momento passaram por aqui praticamente os representantes dos partidos todos e, curiosamente, todos falaram bem do trabalho, que não é normal, do trabalho de quem está no poder nesta área. Que fizeram, salvo erro, 20 e tal escolas, não foi, Sr. Professor? Que se reconstruírem, temos uma das melhores aqui o PSD disse que não é uma das maiores, mas se calhar não é das melhores em termos de funcionamento de Matosinhos. É uma grande escola. Pois, deixe-me dizer que achei engraçado quando ouvi esse comentário feito pelo PSD. E eu surpreendeu-me porque... particularmente quando o Ministério da Educação atual está a desenvolver um projeto que visa justamente agrupar numa mesma unidade educativa todas as escolas da mesma freguesia, transformando as escolas, independente da sua dimensão, em mega estruturas que depois têm, aí sim, dificuldades em ser geridas. O efeito associativo seria que não estava funcional, foi a ideia que eu pensei. Mas como não é uma coisa nova, é tudo pensado, com certeza. Desde o início que disse que as políticas educativas em Matosinhos não são políticas construídas apenas pela cabeça do Presidente da Câmara ou do vereador. Nós temos uma estrutura no Conselho que criamos no primeiro mês da nossa entrada em funções, portanto, em novembro de 2005, nós iniciamos funções no dia 5 de novembro, e no dia 21 de novembro nós iniciamos o processo para a constituição daquilo que se chama o Conselho Municipal de Educação, que é uma instância onde se faz uma reflexão tão aprofundada quanto possível sobre as políticas municipais de educação e se aconselham o Executivo relativamente a essas mesmas políticas. E foi no contexto do Conselho Municipal de Educação que foi tomada a decisão de elaborar a Carta Educativa. A Carta Educativa identificou as dificuldades, as necessidades do Conselho em matéria de infraestruturas e depois foi no contexto de uma discussão em cada agrupamento de escolas que se decidiu um modelo de edifício a construir. E quando se colocou a questão do edifício a construir para a escola preparatória de Matosinhos, que era um edifício em estado de degradação adiantado, há mais de 2 décadas que era esperada uma nova escola, quando se colocou a questão, eu participei numa reunião de trabalho na escola, envolvendo todos os profissionais e também os pais encarregados de educação, para lhes apresentar aquilo que me parecia ser uma boa solução para as necessidades daquela escola e da freguesia de Matosinhos. E levei para lá o exemplo daquela que era a escola no Conselho que tinha os melhores resultados, que era a escola da Barranha, naquele tempo uma escola que tinha um projeto integrado de escolaridade, desde a educação pré-escolar até ao 9º ano. E propus uma solução idêntica. Propus uma solução idêntica. A discussão interna gerou-se e o consenso foi total relativamente ao modelo de escola a construir. Em Lessa da Palmeira aconteceu exatamente a mesma coisa. Havia também uma situação vergonhosa no edifício escolar que tinha. Fizemos uma discussão, desenhamos o projeto e o projeto foi desenhado com o envolvimento da comunidade escolar. E hoje, que o edifício está construído, está em funcionamento há mais de um ano, valeria a pena que as pessoas, antes de produzirem opiniões que, em regra, revelam distanciamento, para não dizer outra coisa que é mais desagradável, que seria a ignorância, deveriam era olhar para os resultados da escola. E os resultados traduzem-se no aproveitamento do final do ano. A escola de Matosinhos teve este ano os melhores resultados de toda a sua existência, desde a educação pré-escolar até ao 9º ano de escolaridade. E não é por acaso que a escola que tinha, digamos, eu costumava dizer que os alunos entravam na escola de Matosinhos de costas, ou seja, entravam prontinhos para sair na primeira oportunidade que tivesse. Faziam lá o 5º e o 6º ano e a tendência era quererem sair na transição para o 7º ano. Agora, a escola tem exatamente o problema com o inverso. Ninguém quer sair. Os miúdos querem ficar lá na escola porque construíram com a escola uma relação de familiaridade. Os miúdos entram lá com 3 anos de idade
e, portanto, constroem com a escola, com os educadores, com os profissionais não docentes, com a direção da escola, uma relação familiar. E quando nós temos uma família que funciona bem, a gente não quer sair de lá. E é o que está a acontecer na escola. Se nós fizermos uma pequena amostra e entre professores e alunos, a opinião é muito, muito boa. Pode haver, como em todas as casas, e aquilo é uma grande casa, bastará dizer que a casa de Lessa da Palmeira é uma casa com 71 salas de aula. Portanto, se quiser, comparada com aquela que era uma das maiores escolas do Conselho, é o dobro. Mas é uma escola organizada de tal forma que tem espaços para as crianças da educação pré-escolar, tem espaços para as crianças do primeiro ciclo, tem espaços para os alunos do segundo e do terceiro ciclo, com autonomia, tem refeitório para o pré-escolar e para o primeiro ciclo, tem refeitório para os alunos do segundo e terceiro ciclo, tem de facto uma biblioteca em que há partilha, em que todos estão em conjunto, porque de facto é útil que assim seja. Em nossa casa, os nossos filhos, independentemente da idade, partilham as suas vivências e até se enriquecem. Eu costumo dizer que nas grandes famílias, como é o caso, o irmão mais velho funciona um pouco como o encarregado de educação dos mais novos. Eu sou de uma família muito numerosa, tenho 7 irmãos, sei bem o quanto era importante ter uma família grande. Foram encerradas no país mais de 2.000 escolas que tinham menos de 20 alunos. Aqui em Matosinhos também se encerraram algumas, porque tinham situações de insuficiência, mas de facto a tendência que tivemos foi criar estruturas com uma dimensão que permita ter uma massa crítica para que nada falte àquelas crianças e àqueles jovens. E a Escola de Matosinhos, até prova em contrário, e a prova, com toda a franqueza, vem dos agentes educativos, que são os pais e os encarregados de educação, os profissionais docentes e os profissionais não docentes, e das próprias crianças e dos jovens que têm já uma palavra a dizer. Daí é que eu espero uma opinião sobre o assunto. E, francamente, o resultado Parece que é uma grande escola e uma boa escola. E é uma boa escola. Uma boa escola, que é o mais importante. Aliás, uma boa escola, a par de todas aquelas outras que fizemos. Valerá a pena dizer, também ouvi por aí uns comentários relativamente a esse aspecto, ao aspecto da insuficiência da resposta da educação pré-escolar. Nós construímos, de facto, 26 novos edifícios escolares. Houve em setembro, um burburinho. Comentarei essa situação. Até porque há aí algumas confusões que se fazem. Tive a oportunidade de reunir com a Associação de Pais no final do mês de setembro e de os esclarecer, e pareceu-me que, de facto, a situação ficou absolutamente clarificada, porque a autarquia tem, de facto, uma sensibilidade total relativamente a essas questões, e evidentemente que estamos a viver um período em que, como eu costumo dizer, se aproveita tudo para fazer croquetes, mas, de facto, em matéria de educação, a gente tem que estar um pouco acima dos croquetes e dos objetivos, porque por trás de tudo aquilo que nós dizemos estão as nossas crianças, e elas não podem ser instrumentos para a luta política. E, portanto, nós de facto fizemos no Conselho 26 novos edifícios escolares, todos eles de excelência e reconhecidos por toda a gente. O Conselho de Matosinhos foi premiado há 2 anos como sendo o 2º melhor concelho do país para estudar. Isto não foi certamente por acaso. Foi porque houve uma conjugação de fatores que envolveram toda a gente. 26 escolas, deve ser são a nível 26 nacional. escolas, 26 excelentes edifícios. Se calhar um ou outro problema num ou outro edifício. Quantas vezes acabamos de fazer a nossa casa e dizemos que, se eu tivesse agora a começar a fazer a casa, fazia aqui umas correções. E, portanto, haverá provavelmente aí algumas coisas, mas estamos a falar de 26 escolas, de 340 salas de aula novas. 340 salas de aulas novas. Estamos a falar de 45 milhões de euros de investimento. Estamos a falar de 7.500 alunos que é metade da população escolar de todo o Conselho, que teve acesso a uma sala de aula nova, com equipamento novo e, portanto, com todas as condições para que ela pudesse desenvolver as suas capacidades e as suas competências. Eu devo dizer que, quando iniciamos funções, tínhamos
187 turmas do primeiro ciclo que funcionavam em regime duplo. Quer isto dizer que numa mesma sala de aula havia uma turma que tinha aulas de manhã e outra turma que tinha aulas de tarde. Portanto, a escola a tempo inteiro não podia existir. E hoje não temos uma única turma a funcionar em regime duplo. Todas elas funcionam em regime normal. Duplicamos a resposta de educação pré-escolar. Tínhamos 48 turmas de educação pré-escolar. Neste momento temos 85 turmas de educação pré-escolar. Temos até em alguns casos, excesso de oferta que é coberta pela população escolar de outros concelhos que encontram em Matosinhos espaço para a escolaridade da educação pré-escolar dos seus educandos. E como? Isso também é sinal que faltam crianças em Matosinhos? É? Não faltam crianças em Matosinhos. A educação pré-escolar não é de frequência obrigatória. É facultativa. E a qualidade? E, portanto, os concelhos de fronteira, acontece muito que há, digamos, pais e encarregados de educação que olham para o concelho como uma oportunidade para terem uma boa oferta na educação pré-escolar, que é instrumental relativamente a todos os outros anos de escolaridade. Eu sou daqueles que defendo que a educação pré-escolar, pelo menos para as crianças com 5 anos de idade, devia ser obrigatória. Mas ainda não é facultativa. Portanto, há crianças de outro concelho que vêm para o nosso neste regime. O acesso à educação pré-escolar é determinado prioritariamente pela idade da criança. Entram sempre as crianças mais velhas, independentemente do sítio onde elas moram. Elas podem morar em Paredes, como temos casos de crianças que moram em Paredes, e que se aqui se inscreverem, eles, desde que tenham 5 anos de idade, têm garantida a entrada. Aliás, de 4 anos de idade têm garantida a entrada, porque nós só temos pontualmente algumas falhas na rede pública para crianças com 3 anos de idade. Porque, não sendo obrigatória a oferta, ao longo dos anos foi criada uma outra oferta com o apoio do Estado, que é a oferta solidária, mas que também tem o apoio do Estado, que complementa esta oferta. Aliás, eu costumo dizer que a resposta pública é complementar da solidária, porque não sendo a educação pré-escolar obrigatória e tendo sido esta a oferta que foi alimentada durante largas dezenas de anos, o que o Estado tem que fazer é garantir que haja oferta, seja ela solidária, seja ela pública. E em todo o concelho essa oferta está garantida. Em Perafita isso também estava garantido. Sim, havia uma oferta na altura na rede solidária. Na rede solidária mais ou menos por aí, havia oferta, miúdos ficavam de fora. Que não podiam, mas não ficavam. Sim. Elas ficavam de fora porque os pais queriam apenas inscrevê-la na oferta pública. Porque a oferta pública é gratuita. Isto é, as crianças apenas pagam a refeição e tendo em conta os rendimentos da família. E a oferta solidária, há uma comparticipação familiar que é determinada pelo rendimento da família. Sendo certo que ninguém paga mais do que aquilo que pode pagar, tendo em conta as regras que estão definidas, a verdade é que paga alguma coisa. E, portanto, as famílias, se puderem ir para a oferta pública, que é gratuita, e deixar de lado a oferta solidária, fazem. A verdade é que nós também não podemos criar um excesso de oferta pública que ponha em causa a subsistência da oferta solidária, claro, porque ela também foi construída com o apoio do Estado. Os jardins de infância da rede solidária tiveram todos o apoio do Estado para a sua construção. Portanto, o Estado investiu nos equipamentos, investiu nos materiais e eles existem com o apoio do Estado. Não faz nenhum sentido estar a criar um posto de trabalho numa escola pública para a educação pré-escolar e, ao mesmo tempo, estar a criar um lugar de desemprego na oferta solidária que existe ao lado. É preciso conciliar as duas coisas e compatibilizar. O estudo foi feito com muito cuidado. Aliás, nós temos uma relação de grande proximidade com as nossas organizações educativas. Eu reúno todos os anos, mais do que uma vez, com os diretores dos agrupamentos, para analisar a situação concreta de cada agrupamento e, particularmente, no início
de cada ano letivo, essa preocupação é aquela que mais me tenho presente, porque é preciso garantir em julho que em setembro há oferta para todos os meninos que querem frequentar. E isso foi garantido para todos. É evidente que houve aqui algumas, até havia crianças que eram listadas, que estavam, que integravam aquela lista das tais 40 e não sei quantas crianças que não tinham lugar, que estavam a frequentar a IPSS, mas que estavam na lista como não tendo educação pré-escolar. Que estavam na lista da educação pré-escolar, mas que não tinham ainda idade para frequentar a educação pré-escolar, porque ainda não tinham 3 anos de idade, e para entrar para a educação pré-escolar é necessário ter 3 anos de idade. Portanto, havia uma série de... E havia até outras crianças que tinham um lugar na IPSS, mas que não queriam, porque queriam outra oferta pública. Portanto, essa situação foi clarificada, os pais... a Associação de Pais com quem reuni compreendeu, percebeu a situação e, de facto, o assunto está, neste momento, ultrapassado. Agora, a verdade é que o Conselho evoluiu nestes últimos anos de forma muito significativa. Eu tenho, como lhe disse, 114 crianças de outros concelhos que vêm para Matosinhos fazer a educação pré-escolar. Porque, de facto, desde da Maia, do Porto, de Vila Nova de Gaia, de Gondomar, de Valongo, de Vila de Conde, por aí, de todos os sítios, sabemos quantos são em concreto de cada concelho, porque temos esses números muito presentes. E, de facto, acho que nos podemos orgulhar de ter hoje um parque escolar que nos retira a nossa preocupação ao nível do sistema educativo, não está já nas infraestruturas, nas instalações, está nas políticas educativas, na componente pedagógica, na qualidade do ensino, como disse muito bem. Essa é agora a nossa preocupação. Aqui a doutora Lourdes Cristiano Sousa, que esteve cá de PSE, na última entrevista, ela falava que também havia aí escolas que também estão em mau estado, quer dizer... havia sítios bons e havia algumas muito más. Não acontece isso. Nós temos neste momento 3 situações que não estão ainda resolvidas conforme era o nosso desejo, por razões de conjuntura e de circunstância. Temos a escola de Passos Manuel, que está para ser construída, foi aliás adjudicada na reunião de Câmara de terça-feira. Estava a aguardar a candidatura ao CREN, que é a aprovação da candidatura ao CREN, há mais de um ano, praticamente adjudicada, mas que ainda não tinha tido luz verde do Governo, e que nós decidimos, mesmo sem a luz verde do Governo, avançar, e portanto foi adjudicada, vai começar a ser construída no início do próximo ano, e que foi uma escola que ficou para trás do processo das demais, porque o terreno que tínhamos destinado à construção desta escola, que nos tinha sido doado em sede de um loteamento habitacional na freguesia de Guifões, acabou por não vir à posse da Câmara por desentendimento entre os proprietários do terreno. Portanto, tivemos que reformular o projeto, encontrar uma outra solução. Essa solução foi, digamos, desenhada e irá começar a ser construída no início de 2013. Temos uma outra situação em São Mamede de Festa, em que há, de facto, uma escola que foi referida numa das entrevistas que eu ouvi falar, a Escola da Igreja Velha, que, de facto, teve um primeiro projeto que não mereceu a aprovação por parte do Ministério da Educação. Tivemos que, de facto, rever o projeto e isso fez atrasar o processo de candidatura ao CREN e, portanto, a escola aguarda financiamento do CREN para se fazer. Mas está o projeto prontinho e a escola atual, apesar de tudo, reúne todas as condições para acolher com toda a dignidade as crianças que lá estão. Aliás, tive há muito pouco tempo uma reunião com a própria Associação de Pais, que compreende, aliás, é uma excelente Associação de Pais, com uma dinâmica extraordinária e de colaboração com a própria escola. Ainda há pouco tempo fizeram lá um espaço coberto com o apoio da autarquia, com a mão de obra dos próprios pais. É um trabalho excelente que tem vindo a ser desenvolvido. Portanto, a Igreja Velha tem essa situação. E depois há outra do Estado do Mar, que, de facto, tivemos alguma dificuldade em encontrar um terreno para construir a escola. Acabamos por encontrar, no âmbito de um processo de reordenamento ali da zona do Estádio do Mar,
e estamos a aguardar a aprovação. Já tem do calendário, tem projeto pronto, a obra está concursada, já sabemos qual é a empresa que a vai construir. No dia em que o Governo dê a luz verde de financiamento através do CREN, da parte que está tudo pronto para arrancar. Está tudo prontinho para arrancar, e haverá condições para que isso aconteça. Depois haverá pontualmente uma outra necessidade que não tem já expressão. Enfim, as escolas estão todas a funcionar sem necessidades daquelas mais estruturais. Todas as atividades que a escola tem necessidade de desenvolver têm espaço. Nós temos neste momento... Na área de desporto estão bem servidas? A área desportiva, neste momento, praticamente todas as nossas escolas têm espaços para a prática da atividade física desportiva. Essa é, aliás, uma dos aspectos que, tendo sido favorável para as escolas, acabou por ser desfavorável para os clubes desportivos. Mas fala-se que muitas vezes elas são mal aproveitadas, esses espaços, quer dizer, que se poderiam rentabilizar à noite para poder... Há de facto espaços nas escolas secundárias e nas escolas do segundo e terceiro ciclo que são pavilhões desportivos com boas condições para que a comunidade e particularmente os clubes desportivos possam aí desenvolver a sua atividade, que têm estado sob a responsabilidade das escolas e, por vezes, existe alguma dificuldade em conciliar aquilo que são as necessidades dos clubes com aquilo que é a disponibilidade da própria escola. Isto porque, por vezes, as escolas têm tendência a ceder o espaço a grupos informais da sociedade civil que, com alguma facilidade, juntam uns cobresitos entre os praticantes e alugam o espaço, concedendo à escola uma fonte de receita que lhes permite também suprir algumas falhas. Sim, normalmente até é para simpáticos e dá para se poder... Agora, a verdade é que nós temos tentado sensibilizar as escolas para a necessidade de também estarem próximas dos clubes, porque verdadeiramente as coletividades desportivas do Conselho prestam um serviço ao país que é insubstituível, porque as crianças e os jovens, particularmente os escalões de formação, praticamente as crianças dos setores de formação, se não forem enquadrados pelos clubes para a prática desportiva, eles ficarão ao dispor de outras atrações que são bem mais complexos. Muitas vezes e ninguém consegue, muitas vezes desviantes, e ninguém, como os clubes, consegue encontrar espaço de acolhimento para os jovens. Portanto, as escolas têm vindo a ser sensibilizadas. Passou por aqui uma coisa curiosa, o seu vereador de desporto, o Dr. Guilherme Aguiar, que ele disse que muitas vezes as escolas só olham muito para o umbigo, que teve até uma situação caricata que é em Gaia, que houve um diretor, a pessoa responsável, que ia fazer um pavilhão na escola, e ele disse que estavam em estudo, não é? E ele virou-se para o vereador: veja se faz uma área pequena de maneira que depois os clubes não possam utilizar em competições e tal. Quer dizer, isso também não é muito bom, essa mentalidade. Aqui em Matosinhos não tem isso, com certeza. Não temos essa situação, mas a verdade é que é preciso... Fecham-se muito e pensam que aquilo... A verdade é que tem sido... Os espaços são caros e é bom que se haja, tem prazo de duração limitado. Eu sou daqueles que defendo que o espaço adequado para construir pavilhões desportivos, pelo menos pavilhões desportivos, é as escolas. Só que as escolas depois têm que os disponibilizar para a comunidade. Claro. Porque verdadeiramente uma infraestrutura dessas, que custa muito dinheiro, só é rentabilizada se for utilizada desde as 8 horas da manhã até à meia-noite todos os dias. E a única forma de utilizar isso é, de facto, situá-lo dentro da escola. Até porque desde logo se poupa o custo do terreno onde o pavilhão está implementado. Se nós começarmos a construir pavilhões dentro da escola e pavilhões fora das escolas, estamos a duplicar os investimentos e não faz muito sentido. Agora, é preciso que exista uma política de articulação, e eu confesso-lhe que, com o Zé Guilherme Aguiar,
tenho conseguido sensibilizar as escolas. Ainda estivemos aqui há 15 dias atrás, reunido com 2 diretores de 2 escolas de Matosinhos, procurando sensibilizá-los e até manifestando disponibilidade da autarquia para reforçar as verbas que são transferidas para a escola para garantir a execução de projetos pedagógicos da escola, para evitar que a escola tenha que ter necessidade de ter aquela receita que resulta da utilização informal do pavilhão, e que também é importante que exista, porque também é importante que a nossa comunidade informalmente se organize para praticar. Mas essa malta é malta que normalmente tem condições para praticar essa atividade física. Eu próprio, há mais de 40 anos que pratico desporto informal, não é? E faço em pavilhões até de uma escola, mas num período que normalmente não é o período adequado à atividade desportiva dos grupos de formação, que é, digamos, a partir das 10 horas, a partir das 11 horas da noite. Normalmente as crianças, a essa hora, supostamente estarão já a descansar. E, portanto, esse período, os sábados, os domingos, podem perfeitamente ser disponibilizados para esses grupos organizados de jovens e até de adultos. Ainda hoje vi na televisão, à hora do almoço, um jovem de 70 anos que jogava a bola com o grupo como se fosse, aliás, ele até era denominado de Pelé. É um bom exemplo. É um excelente exemplo de que o desporto informal traz, de facto, qualidade de vida às pessoas, traz uma condição física. É muito melhor que o desporto de sofá e é muito melhor que o desporto das farmácias. Das farmácias para arranjar os equilíbrios. Portanto, eu defendo, de facto, que as escolas se devem abrir e acho que as nossas escolas gradualmente o estão a fazer. E se houver, digamos, como tem havido, um bom entendimento entre os responsáveis pelo pelouro da educação e os responsáveis pelo pelouro do desporto, eu tenho a certeza absoluta de que é possível gradualmente ir fazendo melhor a esse nível. Essa articulação. Muito bem. É um bocadinho fora da área, ali na Senhora da Hora pensa-se fazer um pavilhão, que salvo a Sonai, que pensa fazer, que depois da hora poderá ser utilizado pelas coletividades. Isso tem andamento? Vamos ver. Esse projeto é um projeto que foi acordado com a SONAI no âmbito da construção do colégio da EFANOR. Eles têm um projeto de expansão daquilo que é a valência que neste momento tem para o ensino secundário. Para terem ensino secundário tem que ter um pavilhão desportivo. A Câmara contratualizou com a SONAI, lá está nesta mesma política de gestão de recursos, que eles iriam construir o pavilhão. A Câmara disponibilizou o terreno, eles constroem o pavilhão durante o dia serve a escola da EFANOR e à noite servirá a comunidade através da Matosinhos Sport. Esse projeto, eu penso que ainda que arrefeceu ligeiramente porque o próprio colégio terá ficado aquém das expectativas em termos de crescimento, mas creio que não terá sido abandonado, terá arrefecido um pouco, porque de facto neste momento tudo o que são investimentos, independentemente da área, estão todos em banho-maria. Mas eu estou em crer que aquele projeto é um projeto que tem pernas para andar, o projeto do colégio da EFANOR. Eu sou daqueles que penso que a oferta pública, a oferta privada e a oferta solidária têm que existir em complementaridade. Não sou daqueles que penso que a oferta privada não deva existir ou que se deva apenas construir a oferta pública. Acho é que cada uma tem que afirmar. E temos também boas escolas privadas, não é? E até boas respostas da área solidária também. Não há que estimular cada uma delas, eles têm o seu papel a cumprir e, portanto, penso que valia a pena que aquela aposta se consolidasse, até para credibilizar a oferta pública. Nós só conseguimos ser bons se nos compararmos com outros bons que estejam do outro lado. E, portanto, eu acho que nós temos, felizmente, no Conselho, excelentes organizações educativas, excelentes profissionais docentes e, portanto, estou em crer que essa afirmação se vai fazer ali. Ela tem uma localização excelente
Agora, de facto, às vezes há conjunturas que justificam algum arrefecimento em termos de investimento, que eu estou convencido que se irá ultrapassar. O seu vereador também é um vereador do espaço urbano. E nessa área está-se a desenvolver 50 arruamentos que estão a melhorar, e é um investimento que ronda os 6 milhões de euros em perspectiva. Conhecemos, por exemplo, até o final do ano falava-se que a Rua Santos Dias ficaria pronta. Ficará? A Rua Santos Dias está pronta neste momento. Já está pronta, já está a funcionar. Aquilo que foi... Já está a funcionar, embora o prazo até fosse mais dilatado, mas está pronto. Eu, aliás, hoje mesmo dei uma volta por um conjunto de arruamentos que estão a ser feitos e que teriam que ficar terminados até ao final do ano. Desde logo o arruamento envolvente da Escola de Matosinhos, que era uma necessidade para descongestionar a entrada da escola no início e no final do dia. Já está a funcionar o arruamento, portanto, embora ainda haja alguns aspectos a concluir. Os arruamentos envolventes da Escola da Quinta de Vieira, em Custóias, que também eram necessários para fluir o trânsito na frente da escola, também estão a ficar prontos. Até ao final do ano estarão prontos. Falta só fazer a pavimentação. Estão lá as máquinas a fazer a pavimentação de bituminoso. O arruamento em frente à Escola do Padrão da Légua, que ficou hoje pronto, pavimentado na totalidade. A Rua Santos Dias também, como referiu e bem. E há outros arruamentos um pouco por todo o Conselho que estão a ficar concluídos. Há o arruamento também envolvente da Escola de Lessa da Palmeira. Aquilo foi um investimento pesado ainda. Foi um investimento, mas tem sido feito um forte investimento. Mas há um conjunto de outros investimentos que vão entrar em obra durante o próximo ano e que estiveram a aguardar a conclusão das obras de instalação de infraestruturas por parte da Indaqua, porque não faria muito sentido estarmos a fazer uma intervenção e depois vir a seguir qualquer empresa daquelas que anda no terreno a fazer balanços, a abrir a rua de novo. Mas temos a aguardar que se concluíssem essas obras para justamente avançarmos com um programa de requalificação, que é uma área em que penso que temos que fazer algum caminho. Com toda a franqueza, é uma área pela qual eu sou responsável, mas tenho consciência de que continua a ser muito difícil gerir o espaço público. No espaço público toda a gente praticamente intervém. É o cidadão individualmente que acha sempre que pode fazer alguma coisa no espaço público. São as empresas operadoras, a PT, a EDP, a EDP Gás, a Zone, a TV Cabo, toda a gente entra no espaço público e abre um buraco, e depois a única entidade que é responsável por fechar é a Câmara. Que é mais complicado. E de facto esta é uma situação com a qual nos confrontamos, e eu confesso-lhe que ainda não consegui montar um sistema que permita acompanhar cada uma dessas intervenções por forma a responsabilizar as operadoras pelas intervenções. São muito complicadas porque são muitas. São muitas intervenções. Nestas qualificações já foi pensado também. Nós quando fazemos uma obra. Depois não levantar na semana a seguir. Nós quando fazemos uma obra, antes de começarmos a obra, mandamos uma comunicação a todos os operadores dizendo: vamos intervir, se quiserem, aproveitem a oportunidade. A verdade é que às vezes eles aproveitam, às vezes não aproveitam. E depois, mesmo quando nós dizemos que não vamos autorizar intervenções posteriores, eles têm sempre na mão a faca e o queijo, como se costuma dizer, porque tem o cidadão que solicita a intervenção, porque, vamos lá ver, a EDP, quando vai fornecer o gás, é uma pessoa concreta. E se nós dissermos que não autorizamos a instalação, quem vai ficar prejudicado é o cidadão. Portanto, coloca-se-nos sempre o problema, mas como é que a gente vai fazer? Então, o sistema que eu, neste momento, tenho implementado, até por orientação do próprio Presidente, é que as intervenções que venham a ser feitas em arruamentos que tenham sido objeto de intervenção nos últimos anos, nós autorizamos que as empresas façam a intervenção, desde que a sua intervenção dê lugar à reposição do passeio na totalidade, se a intervenção foi no passeio, da via na totalidade, se a intervenção for na via.
apenas permitimos ali uma margem para metade da via se a via for uma via com 2 sentidos de trânsito. Portanto, normalmente onde passa a linha separadora dos 2 sentidos de trânsito, admitimos que ali possa haver uma repavimentação de metade da via e o outro lado ficar com a pavimentação anterior. Essa é a orientação que está neste momento definida, mas a verdade é que até que chegarmos a esta orientação muito se destruiu e nós vamos ter agora que vir para o terreno com investimentos de milhões de euros que estão preparados. Aliás, vai à Câmara logo no início do mês de janeiro um concurso para justamente fazer intervenções da ordem dos 1.800.000 euros em pavimentos de vias e nos passeios, justamente para repor algumas situações que não oferecem neste momento até condições de segurança. Eu, às vezes, ainda ontem eu passava lá a pé, que eu moro ali no Senhor da Hora, e está-se a fazer aquele colégio de gestão, a escola de gestão do Escola Superior de Gestão, e aquilo está a ficar um pandemónio a nível de sujidade, tudo aquilo, e passeios levantados, tudo sujo e tal. Aquilo depois, com certeza, que as pessoas perguntavam, isto depois... Estas pessoas estão a estragar isto, vão pôr isto direitinho. Supostamente não estão só do lado pôr. deles, supostamente. Estão a pôr também nos outros lados, aquilo com certeza que depois... Supostamente terão que pôr. Sim. De facto... A Câmara tem cuidado nessa área. Nós procuramos ter cuidado. Agora, não é porque aquilo, sendo uma obra particular, entre aspas, é uma obra que depende diretamente do Presidente da Câmara. E a fiscalização mas em termos há normalmente fiscalização, porque o licenciamento, e outras coisas, porque aquilo o licenciamento está dependente está dependente disso. Central. Agora, verdadeiramente, às vezes há uns excessos que as empresas, não tanto até os promotores, mas são as empresas que trabalham para os promotores cometem, não é? Não protegem devidamente as viaturas por forma a que não se aconteça o derrame de resíduos e até na via pública, as lamas, os pós, etc. Portanto, às vezes isso não acontece porque eles são obrigados a transportar as coisas em condições devidamente acondicionadas. Mas, evidentemente, que nós não podemos ter em cada sítio um fiscal a verificar se a coisa acontece. Quando há uma comunicação de algum cidadão, alguma reclamação, a tendência é nós irmos verificar se a coisa está, e aí nós podemos... Provavelmente no fim depois haverá... Agora, no final, há uma fiscalização que é feita, até para ser concedida a licença de utilização, que implica que tudo envolvente esteja em condições adequadas. Aqui pronto, os arruamentos e tudo, nota-se, houve aqui não sei se isso era a área do seu vereador, e havia aqui bastantes críticas à Câmara nesse sentido, que era a parte dos jardins e todo aquilo ali foi um bocado abandonado. Essa é a única área do espaço público que não é da minha responsabilidade, é da responsabilidade do outro colega do Executivo. Está melhor agora. Os jardins. Nós atravessamos aí, mas de qualquer forma eu conheço a realidade e, portanto, posso dar o esclarecimento. Houve, de facto, um momento em que as empresas a quem nós tínhamos adjudicado a conservação dos jardins, por dificuldades próprias das empresas, deixaram de prestar à Câmara o serviço que tinham contratualizado com a Câmara. Evidentemente que isso deu origem à rescisão dos contratos, mas a rescisão dos contratos é sempre muito complexa, porque, enfim, há mecanismos legais que temos que observar, e aquilo passou à altura do verão, em que, digamos, a necessidade de regar as próprias plantas não foi garantida, porque os contadores e o consumo de água era pago em termos contratuais pela empresa a quem tinha sido entregue a conservação desses jardins, e de facto houve aí uma fase difícil de degradação. Felizmente estamos a recuperar a situação, a situação ainda não está toda ela recuperada, e estamos a recuperá-la com recurso, por um lado, a algumas prestações de serviços externos que contratualizamos entretanto, mas também há alguns colaboradores da Câmara que reconverteram a sua função e que estavam com tarefas mais ligadas à higiene e limpeza e que foram desviados para essa nova função de manutenção dos jardins porque
alargamos a recolha de resíduos em todo o concelho às empresas a quem tínhamos esse serviço concessionário. Portanto, com esta medida, nós conseguimos, gastando praticamente o mesmo que gastávamos no anterior concessão, nós conseguimos agora garantir também a manutenção dos jardins com recurso a colaboradores da própria autoridade. Bem, nós, já entrando na parte final aqui da entrevista, passou por aqui o Narciso Miranda e, por exemplo, o António Parada, e eles diziam que não se fez praticamente nada nestes últimos 7 anos. Ora, acontece que depois de se ver 26 escolas, praticamente só há 4 escolas para fazer. Isso é obra e não é pouco. Há um passadiço, a recuperação da obra costeira, que toda é elogiado por muita gente. Houve toda uma série de intervenções, até a nível desportivo e outras situações, construíram-se bons parques desportivos e outras situações. Não há dúvidas que se fez muito. Na sua área, e estamos a 7, 8 meses de fim de mandato, um amigo meu ontem disse-me assim, a cereja no bolo que o Presidente terá para pôr no mandato dele será a área das escolas e da educação. Mas como só faltam 4 escolas na sua área, já não há motivação para poder fazer um novo mandato, ou há. Eu ouvi porque o Nuno Oliveira, ele disse: cada vez gosto mais de trabalhar nisto e cada vez sinto que tenho mais para fazer e conheço mais onde lhe hei de pegar. E Matosinhos também conhece mais onde há de pegar, ou só essas 4 escolas? Eu disse há pouquinho que a requalificação do parque escolar foi, de facto, um objetivo muito importante, porque eu diria que era instrumental. As verbas e a oportunidade que surgiu na altura do era a oportunidade e, por outro lado, era instrumental. Repara, nós não podíamos qualificar a educação sem termos infraestruturas também com um mínimo de qualidade e com um mínimo de condições. Isso também não podemos pedir a população. Não podemos pedir aos professores que se disponibilizem para trabalhar nas escolas e depois não temos nenhum sítio onde eles possam trabalhar. Portanto, era fundamental ter as escolas com as condições necessárias para que a atividade educativa se desenvolva. Parece que a causa tem funcionado, tem melhor aproveitamento escolar, não é? Temos que criar condições também para que os resultados apareçam em termos de aproveitamento escolar dos nossos alunos. E aí eu acho que ainda há muito para fazer. Há muito para fazer, provavelmente. Já se sentiu um bocadinho. Continuando a envolver, já se sentiu. Há resultados, nós temos resultados. Aliás, as nossas escolas estão muito bem posicionadas nos rankings nacionais, quer as do primeiro ciclo, quer as do segundo e terceiro ciclo, quer as do ensino secundário. Estão muito bem posicionadas, temos muito orgulho no trabalho que se está a fazer, mas todos sentimos que é possível ainda fazer melhor. Sente a autarquia e sentem também as escolas. E por isso mesmo nós temos o nosso projeto mais ambicioso para o próximo mandato é o projeto educativo municipal. Na prática, se quiser, é um projeto onde vão ser organizadas todas as ofertas educativas e formativas, independentemente de elas serem feitas ou não na escola, mas são, digamos, em si mesmo políticas de educação e de formação. As que envolvem questões do ambiente, as que envolvem questões desportivas, as que envolvem questões ligadas ao emprego, à formação, à juventude. Vamos tentar, num mesmo projeto, juntar todas as políticas e todos os agentes que dão contributos para isso. É um projeto que está neste momento no terreno, que envolve todos os pelouros. É um projeto que é, de facto, coordenado pelo pelouro da educação, porque ele é instrumental relativamente aos demais, mas que junta, digamos, colaboradores de todas as áreas, da área da cultura, da juventude, do emprego, do ambiente, do desporto. Vamos tentar construir um projeto educativo municipal, que, aliás, depois será o ponto de partida para a construção de um projeto educativo metropolitano, porque Matosinhos não quer isolar-se do conjunto mais amplo dos municípios da grande área metropolitana do Porto. Nós temos uma participação muito ativa e muito empenhada no Conselho Metropolitano de Vereadores da Educação, onde reunimos com os colegas da educação dos outros municípios para procurarmos articular políticas, para procurarmos que
a atividade educativa em Matosinhos tenha, digamos, espelho também nos outros municípios, para que uma criança que sai de Matosinhos e vai para um outro município encontre continuidade, encontre coerência na política educativa, e o contrário também ser verdadeiro, independentemente das cores políticas que estão a liderar cada um dos concelhos. Eu tenho as melhores relações com os meus colegas da área metropolitana de Porto, independentemente da cor política que os elegeu, quer seja São João da Madeira, quer seja Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Santo Tirso, Porto, Maia, Gondomar, dou-me muitíssimo bem com todos eles dão-se muitíssimo bem comigo. Estamos até de acordo relativamente a grande parte das medidas. É aí algo muito ambicioso. Você acabou de falar portanto, em coisas este muito projeto ambiciosas. É um projeto educativo municipal é um projeto que só faz sentido. Aliás, ele é sustentado do ponto de vista científico pela Universidade Católica, que dá coerência e valida tecnicamente, se quiser, e cientificamente este projeto. E esse é o projeto que tem ambição para o futuro. Mas tem também a continuidade de alguns projetos que nós também temos como bandeira nossa. O projeto da intervenção precoce no domínio da língua portuguesa, que é um projeto de promoção do sucesso escolar e que abrange as crianças da educação pré-escolar e que é um projeto único no país. O projeto da Escola de Segunda Oportunidade, que é um projeto também único no país, mas que tem, digamos, uma visibilidade internacional muito grande e que é dirigido aos jovens excluídos do sistema educativo e formativo de forma desqualificada e que nós estamos a procurar trazer. E devo dizer-lhe que tive ontem uma grande alegria quando tentei procurar, de entre os jovens que tinham passado pelaquela instituição, para eu poder aconselhar para um estágio profissional. E devo dizer-lhe que já tinham passado por lá 120 jovens e eu tive dificuldade em encontrar um jovem que não tivesse ainda emprego. Ou que não estivesse a estudar. Portanto, há de facto aqui um projeto também muito importante. Também o projeto de combate ao insucesso escolar no terceiro ciclo, em colaboração com os empresários pela inclusão social, que é um projeto em que temos 6 psicólogos a trabalhar no terreno. Há, de facto, um conjunto de projetos que me mobilizam ainda muito para o futuro e que me permitem estar disponível para aquilo que o atual Presidente entender que deva ser o caminho que a gente deva seguir, sem prejuízo de também lhe manifestar total tranquilidade relativamente ao meu futuro enquanto cidadão, porque, como sabe, eu sou profissional da educação há 37 anos. Ainda sabe fazer. Tenho a minha escola, onde, aliás, hoje vou poder, mais uma vez, partilhar a ceia de Natal, porque sou sempre convidado para participar na ceia de Natal da escola. Portanto, regressar à escola, para mim, não tem qualquer tipo de constrangimento. Eu vim para a autarquia porque tenho uma relação de amizade muito grande com o atual Presidente. Também já tinha uma relação de amizade com alguns outros membros da equipa, para cumprir uma missão, para ajudar a desenvolver um projeto em que eu acreditava e para o qual achava que podia dar um contributo. Tenho a consciência tranquila. Porque tenho a consciência tranquila. Não é fácil conseguir o pleno de todos os partidos que tenho a consciência tranquila. Elogiando. Não é fácil. Tenho, de facto, essa consciência tranquila. Acho que não dependia só de mim. Dependi muito, dependi de uma outra coisa de que me orgulho muito, que é a forma como me relacionei e como a Câmara se relacionou durante estes 2 mandatos com os agentes educativos, com os professores, com os pais e os encarregados de educação. Os pais e os encarregados de educação hoje olham para a autarquia como um parceiro fundamental e nós olhamos para os pais como um parceiro fundamental também para trabalhar. É um trabalho muito importante. Demos aos essa pais interação, se calhar, essa tem dado proximidade, alguma estabilidade. Damos-lhe um espaço onde eles podem reunir. Eles hoje têm uma sede com toda a dignidade, uma sede onde se organiza não apenas o núcleo de associações de pais de Matosinhos, mas também a Confederação Nacional das Associações de Pais. Tem uma delegação ali instalada. Portanto, eu orgulho-me fundamentalmente disso, de ter estado suficientemente próximo, de trazer a autarquia também para essa proximidade, de ter conseguido sensibilizar ou acrescentar, se calhar, alguma sensibilidade à equipa.
Os consensos no seio da equipa na área da educação foram praticamente sempre totais. Portanto, não é difícil, enfim, ter realizado algum trabalho. Se a comunidade entender que aquilo que ainda temos pela nossa frente é importante, e tanto quanto me parece, entende, até porque neste movimento do orçamento participativo, o conjunto de respostas que validaram políticas educativas que estão no terreno foi tão significativo que eu estou convencido de que as pessoas vão perceber que há necessidade de ainda dar alguma continuidade. E, evidentemente, para que haja continuidade, também é preciso que os protagonistas dessas continuidades tenham oportunidade de a fazer, sendo certo que eu também sou daqueles que penso que nós não se é político para a vida inteira. Está-se na vida política, servindo a comunidade, e, portanto, haverá sempre um momento em que nós achamos que é importante dar lugar a outros intervenientes. Por aquilo que e há sempre tempo fala, para os outros o projeto ainda não está esgotado e há disponibilidade do seu... Desde que o Sr. Presidente entenda que Eu ainda dia temos eu tive caminho para num fazer, jantar, ele sabe que pode continuar Eu comigo. estive num jantar de apoio aos 7 anos, ao trabalho que fizeram ao longo desses 7 anos, não é? E fiquei impressionado com a grandeza daquilo e com a diversidade da sociedade civil que estava presente, não é? E ali se viu que provavelmente não está esgotado o apoio a este projeto e que este projeto terá pernas para andar e, se for solicitado, claro que da parte do seu vereador terá toda a disponibilidade em o know-how que ganhou ao longo destes curtos 8 anos, que foi tudo depressa, não é? Mas fez tanta obra, fez na sua área, fez. Não tenho dúvidas por aquilo que nos é dado a ver e até por aquela recolha pequena que fizemos ontem há 4 ou 5 dias para algumas escolas. Foi interessante ouvir. Não conseguimos apanhar um a dizer mal. Não sei se aquilo está controlado, porque isto agora... Olha, não tenho nenhuma preocupação a esse nível. Não tenho nenhuma preocupação a esse nível. Aliás, as pessoas sabem ou batemos às portas que todas. O melhor que nos podem fazer é fazerem-nos chegar as críticas e as sugestões que têm para dar, porque não há verdades absolutas nesta matéria. Nós temos é que estar disponíveis para encarar os desafios que permanentemente nos possam vir a ser colocados, e nós temos que estar disponíveis para isso. Muito bem. Por hoje, aqui a TV Senhor da Hora, em parceria com o Jornal Audiência, tivemos o Sr. Vereador professor Correia Pinto, que nos deixou aqui uma impressão excelente e que Matosinhos poderá contar sempre com ele. Ficamos com essa ideia. Muito obrigado, mais uma vez.